Jesus. Pessoal, são exatamente 10 horas e mais 51 minutos. O quê? Não acredito. É verdade, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder a pergunta aqui do nosso irmão. Deixa eu ver aqui quem é o irmão que escreveu para nós. É o David Borges, né? David Borges. Essa pergunta a gente já até respondeu aqui, né? Mas de vez em quando ela surge por aqui, né? De vez em quando se pergunta de novo e a gente tem que responder, né? Deus faz acepção de pessoas? O quê? Não acredito. Ai, ai, se Deus não faz... Pergunta do irmão, cala a boca aí, risadinha. Pergunta do irmão, se Deus não faz acepção de pessoas, como entender o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos? O quê? Não acredito. É, rapaz, uma pergunta aqui meia, né? Mas vamos lá. Então, a gente encontra nos textos, né, de Atos, no texto de Atos, capítulo 10, versículo de número 34, afirmando que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas é bem verdade que, como nosso irmão David está questionando, Mateus capítulo 22, 14 também diz que muitos são chamados... A voz aqui tá falhando, né? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tá falhando aqui a voz. Muitos... Acontece, ao vivo é assim mesmo. Pois é, o texto de Mateus 22, 14 também diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? O quê? Não acredito. E parece assim haver uma aparente contradição. Mas vamos ver, né? Vamos analisar. É necessário fazer assim toda uma análise para saber se de fato, como entender esse texto, como entender esse texto comparado com outro texto, né? Aqui. Então vamos ver como é que a gente... Olha, a gente tem que analisar Mateus 22, 14. A gente analisa e é importante a gente recorrer. Para a gente analisar esse texto, é necessário a gente recorrer à obra da criação da humanidade, né? Bem como o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a gente responder esta questão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Então, para a gente lançar luz sobre um relacionamento de Deus para com o homem, eu trato aqui que nunca teve qualquer restrição para com os que querem viver em santificação. Aliás, o livre-arbítrio ele é fundamental na demonstração de valor que o homem tem para com o Senhor, né? Eita glória! Então, a gente tem essa liberdade em Cristo. Quanto à criação do homem, nós entendemos lá em Gênesis capítulo... Em Gênesis primeiro, né? A partir do capítulo 6, nós entendemos que Adão e Eva, os nossos ancestrais, eles nos dão aqui alguns caminhos, né, para a gente chegar a isso, né? Todos nós cremos que nós somos descendentes de Adão e Eva e que eles são os nossos ancestrais comuns. Daí o monogenismo, né? Que é uma doutrina que afirma que todos os homens procedem de um único casal, né? O quê? Não acredito. É, verdade. Então, compreendemos que com essa doutrina que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Logo, não tinha o Eterno
como objetivo criar uma raça melhor ou uma raça pior, mas todos iguais, né? Todos iguais. Então, Deus criou todos iguais, dando as mesmas condições e oportunidade para todos. Então foi isso que nos asseverou Pedro lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, quando ele diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Então, sobre a obra redentiva de Cristo, nós vemos de forma abrangente, abrangendo todos os povos, né? Todos os povos. Então, essa obra de Cristo, ela abrangeu todos os povos, todas as pessoas, sem fazer acepção, né? Sem fazer acepção, atingiu todos os povos, tribos, línguas e nações, com a orientação do Cristo de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ensino de Jesus nos mostra a abrangência da salvação. Nos mostra que a salvação, ela é abrangente e ela alcança a todos, né? Tá bom, irmã, se acalme. Calminha. Calminha, tá? Deixa eu explicar aqui. Então, senão o povo não entende, tá bom? Então, calminha. O povo não entende. Então, eu estava falando aqui que a irmã me interrompeu. Ide, portanto, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ensino nos mostra a abrangência da salvação para todos os povos, não excluindo ninguém da vida eterna, antes sendo extensiva para todos os que creem no nome poderoso de Jesus. Então, só não é salvo quem não quer. Quem não quer a salvação. Porque todos têm o direito. Assim como todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, todos têm o direito à salvação. Todos. Entendeu? E todos que creem, né, no poderoso nome de Jesus. Então, nós devemos... nos dois eventos, o Senhor, ele atua de forma abrangente, sem o menor fragmento de acepção de pessoas. Antes, mostra o seu amor a todos os homens, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na própria genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, capítulo 1, nós vemos... Se acalme, irmã, se acalme. Meu Pai do céu. Irmã, meu Deus do céu, tenha ética. E acalma esses meninos aí também. Rapaz, tribulação terrível. Vamos lá. Então, na própria genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, a gente vê personagens que aos nossos olhos não caberiam estar na lista de ancestrais. O quê? Não acredito. É verdade, se você for ver lá, na lista de ancestrais de Jesus, tem uma quenga. Tem uma quenga. O quê? Não acredito. Tem uma quenga. Pode ver. Tá lá, Raabe. Raabe era quenga. Era ou não é? Era. A Raabe era quenga, ela quengava, entendeu? Mas ela tá na genealogia. Ela creu, entendeu? Mudou de vida. E Jesus mudou a história dela. Eita glória!
a palavra mudou a vida dela, porque ela creu nos homens de Deus, né? Então, ela está na lista de ancestrais do Salvador da humanidade. Mas novamente inferimos o amor de Deus suprimindo forma de acepção de pessoas, né? Quanto ao texto de Mateus, que é questionado aqui, 22:14, que muitos são chamados, poucos escolhidos, refere-se à salvação de provisão universal, né? Eita glória! Provisão de salvação universal. Entendeu? Então, essa provisão que é feita pela vontade de Deus para que todos possam ter acesso à vida eterna. Porém, nem todos querem, né? O quê? Não acredito. Nem todos querem a salvação, nem todos querem a vida eterna, né? Nem todos querem. Porém, os chamados aceitam a graça. A rejeição da graça não acontece por acepção de Deus, mas pela vontade do próprio homem que tem a sua concepção, seu livre-arbítrio. Em uma demonstração de grande amor, o Senhor, ele respeita a decisão do homem, permitindo que a sua escolha pessoal seja satisfeita. Aos escolhidos, nós vemos o exercício da livre escolha para abrigar a graça que leva o homem à vida eterna. Entendeu? Quanto a viver a salvação, Deus dá todas as condições para o homem prosseguir rumo ao alvo eterno, tendo como paracleto o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Mais uma vez, o amor de Deus, que trata todos os homens sem acepção, torna o salvo em uma nova criatura, não levando em conta as coisas velhas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eita glória! E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus e não tem como questionar com a Bíblia, tá bom? Nós vamos estar sempre equivocados e a Bíblia sempre vai ter razão, porque ela é a palavra de Deus, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã estarei de volta com mais um Bom Dia, Super Dia. Tenham todos vocês uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar vocês na companhia de Acélio Trindade, porque a partir de agora, a análise das notícias que estão rolando no Brasil e no estado do Maranhão com Acélio Trindade. Tenham todos uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, Super Dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.